É de dignar. Olá, pessoal. Vamos analisar aqui a fala de mais um pastor. E a pergunta que ele está fazendo aí é como vai ser o inferno. Então vamos ver o que ele tem a dizer sobre o inferno e vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de tudo o que ele está ensinando. A Bíblia, ela explica qualquer assunto, né? Então eu já vou abrir aqui num texto importante sobre isso, para que a gente possa estar comparando as falas desse homem com a Sagrada Escritura, porque essa é a regra de fé para mim, para você, para todos nós. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre o inferno. Muita gente pensa que o inferno vai ser Deus deixando a pessoa queimando por séculos, seculorum. Já vou começar lendo a Bíblia. Apocalipse 14, verso 10. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Eu pergunto a você, o que você entendeu dessa fala? Eu leio da Bíblia. E eu pergunto a você, o que você entendeu desse texto aqui? O que você entendeu dessa palavra? Porque aqui fala de um sofrimento para sempre, mas não para por aí, porque fala de noite e dia. Noite e dia fala de permanência no sofrimento. Um tempo que o sofrimento não acaba. As pessoas tentarão achar repouso, mas não encontrarão, mas encontrarão sofrimento, punição eternamente. Esse é o cálice da ira de Deus. E ele falou que parece que ele vai negar isso. Vamos ver. O Olam. Mas a Bíblia fala que não vai ter descanso nenhum, nem de dia nem de noite. Na interpretação da cultura hebraica, Olam significa algo de consequência eterna. Eu não vejo por que um Deus de amor vai ter prazer de ficar a pessoa lá queimando. Qual a graça disso? De dia e de noite, sem repouso. Ele comete aqui uma falácia terrível. Ele recorre aqui ao argumento da misericórdia para tentar contradizer um texto das Escrituras. Por exemplo, eu não sei como que um Deus de amor permitirá as pessoas sofrerem eternamente ali no lago de fogo e enxofre. Espera aí, lá em Isaías 53 nos diz que ele agradou-se em moer o servo sofredor na cruz do Calvário, no madeiro, né, que ele foi subindo e tal, e nós entendemos que ali seja Jesus. Ali a Bíblia diz que Deus agradou-se em moê-lo. Mas como que um Deus de amor agrada-se em morrer uma pessoa na cruz? Você já perguntou sobre isso? Já se perguntou? Quando Jesus, o Filho amado do Pai, eternamente, ele fala com o Pai assim, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E o Pai diz não, porque ele vai para a cruz e sofre na cruz tudo. Sorveu na cruz a última gota da ira de Deus, naquela cruz. E aí eu pergunto, como que um Deus de amor faz isso com seu filho? Você entende? Isso é justiça, gente. Isso é justiça. O pecado requeria um preço, e o preço foi pago na cruz do Calvário. O Filho assumiu a forma humana. Está escrito em Filipenses capítulo 2. E ele foi obediente e obediente até a morte e morte de cruz. E na cruz do Calvário, ele pagou a dívida. Por isso a última frase foi, consumado está pago. Porque Deus, ele não é somente amor, ele também é justiça. E a sua justiça, ferida, desafiada pelo pecado, requer um pagamento. Por isso a oração do Pai Nosso é, perdoe as nossas dívidas. O pecado é uma dívida. Então, quando a pessoa ela está carregada em seus pecados, não somente o de Adão cometido lá no Jardim do Éden, mas também os pecados diários, esses pecados requerem um preço. O salário do pecado é a morte. E não é a morte física, é a morte eterna. E essa morte eterna, ela tem o seu ápice aqui. E o seu tormento será para toda a eternidade. E não tem descanso nem de dia e nem de noite.
Um Deus justo faria isso aqui com a criatura rebelde. Um Deus justo. Mas ele quer usar aqui um Deus de amor, apegar-se ao argumento da misericórdia. Eu não consigo entender. A mente humana não consegue entender isso aqui, não. Se você usar o seu entendimento para tentar fazer teologia, para estudar a Bíblia, porque fazer teologia é estudar a Bíblia. Você que está na sua casa ouvindo esse vídeo agora, você está fazendo teologia agora. E para fazer teologia, para estudar a Bíblia, você não tem que usar a sua razão para tentar entender o que está aqui, não. Você tem que crer no que está aqui com o recurso da fé. Se você tentar entender o Deus das Escrituras, você deixou de ser teólogo e passou a ser um cientista da religião. E você nunca chegará a uma conclusão, porque esse Deus vai além do que a sua mente pode entender. Ó, profundidade das riquezas do Senhor. O apóstolo Paulo, o homem que mais se aproximou das revelações de Deus, ele disse que era difícil demais compreender Deus, que ele não tinha a mente capaz de compreender isso. Moisés falou isso. Ó, eu não consigo compreender, essas coisas são maravilhosas demais para mim. Então, e nós, meros mortais, comparados a esses homens, como faremos? E ele está dizendo, eu não consigo entender. Exatamente, você não consegue entender. Mas você crê nesse Deus? Você crê que ele te ama tanto a ponto de dar o filho dele para morrer numa cruz por você? E agora pense um pouquinho. Vou fazer a mesma pergunta de Paulo. Se ele não poupou o seu único filho, você já pensou nisso? Ele não poupou Jesus. Quando Jesus assumiu sobre ele a cruz, o pecado da humanidade, o Pai o puniu. Porque sobre ele estavam os pecados de nós todos. Se ele não poupou o próprio filho, que é justo, que nunca cometeu um pecado, só porque assumiu o pecado dos outros sobre si, você acha que Deus vai poupar essa humanidade rebelde, que desde a infância faz a maldade, deseja o mal, só pensa aquilo que é contrário à sua vontade? Então, ame esse Deus e tema a esse Deus, porque para os seus filhos, ele deu seu filho na cruz por ele. Mas para os seus inimigos, ele puniu seu filho na cruz. Só para você entender isso. À medida que ele deu seu filho por você, por amor a você, ele também puniu o filho dele lá. Para que você entenda que se ele não poupou o filho dele, ele vai poupar você? Então tema esse Deus, porque ele é fogo consumidor. Outra coisa. Pensa um pouquinho. Você é jurado de um julgamento. Tem um juiz julgando o caso de um homem que estuprou uma criança de 3 anos de idade. Aí o juiz fala assim, por amor a você, eu não vou te jogar na prisão ou não vou decretar a morte para você. Por amor, como que um juiz de amor vai punir um estuprador a tantos anos de prisão ou a morte? Aí você fala assim, gente, ele liberou aquele bandido depois de ter cometido um ato tão terrível. Aí você fala, ele não é justo. Por isso, os pecadores receberão a justa retribuição pelos seus pecados. Vamos continuar o que ele tem a dizer. A vida só existe em Deus. Quem está no inferno está em Deus ou não está em Deus? Não está. Espera aí. A vida está em Deus. Quem está no inferno não está em Deus. Então não poderia ter a vida? Então a pessoa não existe. Mas ele comete aqui a falácia de ambiguidade. Ele cai nas falácias de ambiguidade porque há um equívoco aqui e você vai ver. Porque quando você lê a Sagrada Escritura, você vê que só tem um grupo de pessoas que tem a vida de Deus nelas. E esse grupo de pessoas se chamam cristãos. Aqueles que se converteram em Cristo. Aqueles que agora amam a Cristo. Esses são os cristãos. Eles realmente têm a vida de Deus dentro deles. Essa vida eterna. Jesus diz que aquele que vem a ele tem a vida eterna. Aquele que crê nele tem a vida eterna. E aquele que não crê não tem a vida eterna. Então existem 2 tipos de vida. Tem a vida biológica e tem a vida eterna, a vida divina. E essa vida divina é compartilhada por aqueles que creram em Cristo. Mas aqueles que não creram, semelhantemente aos animais, têm a vida biológica, estão existindo aí.
E com essa vida, eles conseguem sentir o cheiro do ar, conseguem ouvir o som dos pássaros, ver a beleza das flores, mas não conseguem ter o aroma espiritual neles, não conseguem ver as realidades eternas, não conseguem ouvir a voz do Pai. Essa é a vida biológica. Pelo argumento dele, quem não tem a vida de Deus neles, então deixam de existir. É isso que ele está tentando dizer. Porque o inferno para ele é como se fosse uma gordura quente, quando a água cai lá, faz assim, tss, e deixa de existir. Porque se o inferno é a ausência total de Deus e lá não tem a vida, então não terão seres existindo lá. Porque se existem, tem vida, certo? Mas, atualmente, hoje, no tempo presente, já tem pessoas mortas, vivendo. Mas como assim, pastor? O salário do pecado é a morte, querido. As pessoas que não creram em Cristo estão em seus pecados, estão mortas espiritualmente. Ou você acha que o diabo está vivo nessa vida divina? Você acha que o diabo tem Deus? Não. Mas ele está existindo? Sim. Então tem como existir sem ter essa vida espiritual dentro de si. Eles estão existindo com a vida natural, biológica dada por Deus. E essa vida não é Deus. Deus é a vida espiritual concedida a todos aqueles que creem em Cristo e como seu Senhor e suficiente Salvador. Os demônios têm Deus? Não. Mas eles estão existindo? Sim. Então cai por terra o que ele acabou de dizer, que ele comete aqui a falácia do equívoco, porque um termo pode se aplicar em dois casos. Por exemplo, cela. Tem a cela de prisão e tem a cela que colocamos no cavalo para marcharmos. Compreende? Então temos a vida espiritual, que é dada aos filhos de Deus, pelo processo da conversão. Por isso Jesus diz, aquele que crê em mim passou da morte para a vida. E temos aquela vida biológica, que mesmo os mortos espiritualmente têm, certo? Então, no inferno, as pessoas continuaram existindo, com suas vidas naturais, mas mortos espiritualmente. Vamos continuar. Ele está no inferno, então tá. Mas ele está queimando para sempre, então o diabo venceu. Porque se o diabo conseguir ter, por toda a eternidade, um grupo de pessoas queimando... Que é maior do que o do céu? Ele vai ter uma vingança permanente. Lógico, isso. Então quer dizer que Satanás venceu na época do dilúvio? Porque só 8 pessoas entraram na arca com Noé? A maioria pereceram debaixo da ira de Deus? O dilúvio foi ira de Deus. E a maioria pereceu. Será possível que Satanás venceu a Deus lá naquela época? Será que Satanás venceu a Deus na época de Sodoma e Gomorra? Porque só Ló e suas 2 filhas saíram daquelas cidades. E o fogo caiu, enxofre e fogo. A maioria pereceram. Será que Satanás venceu a Deus naquela época? Porque o que ele está dizendo aqui, se tem teólogos me ouvindo, vocês saberão o que é isso. Isso se chama maniqueísmo. Vocês lembram o que é maniqueísmo, quando vocês estudaram lá na História da Teologia Cristã? O que é maniqueísmo? O maniqueísmo acredita que há 2 forças opostas que brigam entre si. Deus e o diabo. E eles estão em pé de igualdade, um brigando com o outro. Isso é maniqueísmo. Lembra daquele símbolozinho lá do yin yang? Né? Do yin e o yang, que tem um círculo, uma parte é branca, a outra é preta e ficam brigando, dizendo que é o bem contra o mal. Isso é o maniqueísmo. E o que ele está sustentando aqui é que Deus e Satanás estão brigando pelas almas das pessoas. E quem salvar mais vence a batalha. Essa queda de braço. Isso é maniqueísmo. Isso é heresia. Isso não é cristão, gente. Outra coisa. A Bíblia, ela é teologal. Ela tem esse viés de tudo culminar no objetivo. Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito para as coisas. Mas quando você lê as Sagradas Escrituras, você não vê que o propósito de Deus era salvar os perdidos apenas. O propósito último de Deus não é salvar as almas, mas sim revelar sua glória, sua justiça e sua misericórdia.
Esse é o objetivo último de Deus no processo da salvação. Não somente da salvação, mas em toda a sua providência no percurso e no decorrer da história. Era revelar sua glória, justiça, misericórdia e santidade. Era isso que ele queria mostrar. Então, se Jesus morresse na cruz e uma só pessoa cresce nele como Senhor e Salvador da vida, o objetivo final de Deus já teria se cumprido, porque já teria se revelado a justiça, a misericórdia, a santidade de Deus e sua glória. Leia as Escrituras até a última parte da oração do Pai Nosso, como é: Deus dá o pão, Deus dá o reino, Deus perdoa os pecados, Deus livra de cair em tentação. Para quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O que Paulo fala no concluir do seu pensamento salvífico em Romanos 11? Ele fala, olha, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória a Deus eternamente. Amém. Outra coisa que parece que ele erra aqui, é porque ele não entende o que é o diabo. E não entende quem é Deus. Pelo que eu entendi dessa pequena fala dele, revela que Satanás para ele é como se fosse o Hades grego. Ou seja, tem um inferno, que é o domínio de Satanás, tem o Olimpo, que é o domínio de Zeus, e tem as pessoas. O rei do inferno briga com o rei do Olimpo para ver quem tem mais pessoas do seu lado. E quem tiver um número maior vence. Mas o diabo, ele também será punido no lago de fogo e enxofre, até porque o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Está escrito que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Então os pecadores no lago de fogo e enxofre não serão assistidos por Satanás, porque Satanás estará ao seu lado, ao lado deles, também sendo punido. Porque Satanás também é um pecador, é um adversário de Deus. Compreendem, gente? Então, Satanás não vai vencer. E ele não venceu na época do dilúvio, não venceu na época de Sodoma e Gomorra, e não vencerá no julgamento final. Porque o objetivo do diabo é manchar a justiça, a glória e a misericórdia de Deus, coisa que jamais acontecerá, porque Jesus morreu na cruz, e ali foi mostrada a justiça de Deus, a misericórdia de Deus e a santidade de Deus. Leia o livro A Cruz de Cristo, de John Stott, e você entenderá isso muito bem. Maravilhoso esse ponto. Se 90% das pessoas estão indo para o inferno, Deus então perdeu. Deus perdeu, porque por toda a eternidade vai ter uma parte da criação sofrer. Então Deus perdeu. Então Deus perdeu. Veja bem, é como se você tivesse um filho que nunca sai da Cracolândia. Isso. Por toda a eternidade. Não, eu ponho ele na Cracolândia. Você põe na Cracolândia e deixa ele lá para sempre. É de dignar. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu sinto um pouquinho do que Martinho Lutero sentia. Jan Hus, que morreram pela verdade. Essa indignação diante do engano, do sofisma e da mentira. Em nenhum lugar das Escrituras você verá Deus jogando seus filhos no inferno. Deus jamais lançará um filho dele no inferno. Jamais. Mas essa sociedade romântica nossa, democrática, né? E nessa sociedade democrática, socialista, que ensina que o ser humano não é mau, que o ser humano ele é apenas um agente passivo da sociedade, que não tem culpa. Aí você vai ler a Bíblia com essa visão romântica da sociedade, aí pronto, você imprime nas Escrituras seu romantismo e não tira da Bíblia a verdade. Não é a Bíblia que governa suas crenças que governam o que você entende das Escrituras. Está vendo? Nenhum texto da Bíblia sustenta que Deus vai mandar seus filhos para o inferno, nenhum deles. Deus vai mandar para o inferno os filhos do diabo. João 8,44. Todos vós sois filhos do diabo, todos vós que praticais e amam a mentira, e amais a mentira. Deus vai mandar os filhos de Adão para o inferno. Romanos, capítulo 5. Aqueles que ainda permanecem ligados a Adão, o Adão terreno.
Deus vai mandar para o inferno os filhos da ira. Efésios capítulo 2. Os filhos da ira irão para o lago de fogo e enxofre. Deus mandará para o lago de fogo e enxofre todos aqueles que não creram e não obedeceram ao evangelho de Jesus Cristo. Assim como o dilúvio veio sobre aqueles que não entraram na arca. A arca estava lá, as portas estavam abertas e eles não quiseram entrar. Ainda hoje o evangelho tem sido pregado, Jesus Cristo morreu, a porta da salvação ainda está aberta e as pessoas ainda não querem converterem-se, não querem vir a Deus para que tenham vida e vida eterna. Essas pessoas receberão o devido salário de seus pecados, e o salário é a morte eterna, a punição é eterna. Esse sofisma criado por ele, essa cortina de fumaça, é óbvio que Deus não vai jogar o filho dele no inferno, mas ele vai lançar os seus inimigos no inferno. E aí, você está de qual lado? João 1,12 diz: todos que o receberem, receberão também o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está aí na sua Bíblia. Católica, evangélica, seja qual for a Bíblia, leia na sua casa. Se você não for filho de Deus, se você não crer em Cristo, assim como aqueles que não entraram na arca não tiveram salvação, para você também não terá salvação. A última provisão de Deus para a salvação da humanidade é Jesus Cristo morto na cruz. A última. Não tem mais jeito, não tem mais recurso. E uma vez no lago de fogo e enxofre, cessarão todas as pregações, cessarão todas as intervenções divinas diariamente para que você creia no Evangelho. E para toda a eternidade você estará perdido. Quando a porta da arca fechou, o povo já não tinha mais esperança de vida. Assim também, quando a porta da salvação se fechar, você nunca mais terá uma oportunidade de se salvar. Então creia em Cristo, creia no Evangelho, porque esse discurso romântico que ele está dizendo aqui não está defendendo Deus, pelo contrário, está negando as Escrituras. Deus não vai perder ao mandar seus inimigos para o inferno. O juiz, ele não perde ao punir os criminosos. Pelo contrário, ele revela que ele é um juiz justo. E é isso que Deus quer com sua criação e com a obra da salvação. E aqui nas Sagradas Escrituras diz: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia e nem de noite. Deixa eu falar para você uma coisa. O interlocutor do Rodrigo aqui disse: é maravilhoso o seu discurso. E na verdade é. Como eu queria que fosse assim. Como eu desejaria que o inferno fosse assim. Mas não é. Porque o nosso coração humano deseja assim. Assim como o discurso da serpente para Eva pareceu tão doce, tão maravilhoso, tão verdadeiro, que a levou a comer o fruto que Deus tinha dito para não comer. Certamente não morrerás. Serás semelhante a Deus. É o que ele está dizendo aqui. Certamente não serás punido pelo seu pecado. Eternamente não. É só um momento, é só um instante de dor. E depois já era, você deixará de existir para sempre. Mas a Bíblia não sustenta isso, e Deus zela para que a sua palavra se cumpra. Quero te chamar a atenção hoje. As minhas palavras parecem ser muito mais duras do que as palavras do Rodrigo. Qualquer pastor sério que você ouvir aí no YouTube, as palavras serão mais duras do que essas palavras. Mas eu te chamo a atenção hoje. Creia na verdade, porque a mentira não te salvará. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Creia nele e você será livre desse inferno terrível. Você será livre desse lago de fogo e enxofre. Porque por um instante ou eternamente tempo afora, de qualquer forma é horrível. Mas a Bíblia sustenta que é tempos, dia e noite, sem repouso para toda a eternidade. E hoje Jesus te chama para te livrar dessa punição eterna. Creia nele, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o caminho. E sem ele você nunca chegará a Deus. O pai, quando ele fala a verdade para o filho, pode até doer, mas é porque ele ama. E Deus te ama, por isso essa palavra está chegando até você nessa noite.
Com certeza os vídeos dele têm muito mais visualizações do que esse terá. Com certeza esse vídeo que eu estou reagindo, este vídeo já tem tanta gente aí compartilhando, porque é maravilhoso esse discurso. Como o cara disse, é verdade, é maravilhoso. Só não é verdadeiro. E esse discurso que eu estou dizendo para você nessa noite, ele não é maravilhoso, mas é verdadeiro. Jesus disse lá em João 6, as pessoas abandonaram Jesus porque o discurso dele era duro demais. Esse discurso também é duro demais. Talvez você vai até desinscrever-se aí do canal, né? Vai até deixar de curtir, não vai compartilhar, vai deixar de me ouvir, porque esse discurso é duro demais. Mas é verdadeiro. E eu estou aqui com esse canal não para ter um grande número de seguidores, mas que o nosso Deus seja glorificado, a sua palavra seja defendida e Ele tenha a sua justiça revelada para todas as pessoas que assistirem esse vídeo. Que Deus te abençoe e que a graça e a paz do Senhor esteja contigo. Creia no Evangelho.